Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro de Treinamento VATSIM Brasil. Essa videoaula é a aula de número 15, propriamente dito, do curso de IFR. Então a gente vai tratar nessa videoaula de fraseologia aeronáutica. Nesse novo módulo que se inicia, a gente vai tratar de 3 assuntos. A fraseologia aeronáutica, vamos tratar da Unicom, da comunicação Unicom e também do planejamento do voo IFR. Vamos fechar no módulo 6 falando sobre navegação eletrônica, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, para isso a gente vai seguir um sumário. Os senhores vão ver que existem várias coisas aqui que a gente vai apresentar no sumário, porém não vai ser um assunto que eu vou ficar muito tempo. Apesar de que nessa primeira parte da fraseologia aeronáutica a gente vai falar algumas generalidades que envolvem a fraseologia aeronáutica. Então, a introdução eu já fiz, o desenvolvimento a gente vai falar sobre algumas disposições preliminares, onde a gente vai tratar sobre os idiomas, o alfabeto fonético, algarismos, vamos falar também um pouco de números inteiros, números decimais, as horas, o nível de voo, a velocidade, marcação rumo e proa, ajuste de altímetro, pista em uso e transponder, direção e velocidade do vento, teste de equipamento, indicativo de chamada das aeronaves, indicativo de chamada de órgão ATS, designadores de rota ATS, palavras e frases padronizadas e uma breve conclusão. Os senhores vão ver que tudo isso que eu vou tratar agora é apenas o item A, que são as disposições preliminares, ok? Bem, para isso a gente vai utilizar alguns materiais de referência. Então a gente tem aqui a MCA 106/16 de 2016 do Ministério da Defesa do Comando da Aeronáutica, que trata sobre tráfego aéreo. Mais especificamente, esse material é de fraseologia de tráfego aéreo. Também vamos utilizar aqui o manual Unicom da VATSIM. A gente está tentando atualizar esse manual Unicom, uma vez que ele é de 2011, então a gente vai tentar implementar ou melhorar esse material para que torne tudo mais fácil para a gente aí na VATSIM. Ok, algumas disposições preliminares, lembrando que eu estou me baseando para a MCA 100/16 de 2016, então na realidade o objetivo da fraseologia, né, ela até vou comentar aqui, e é o que está escrito na MCA, ela fala que os procedimentos que são descritos na MCA, eles são de observância obrigatória, porém o que a gente vê é que nem em muitos locais a gente aprende fraseologia, até na aviação virtual. Normalmente você aprende escutando, pessoal. Então a gente vai tentar desmistificar um pouco essa fraseologia e tentar passar para os senhores. Porque a gente sabe que quem vai iniciar na aviação virtual, o principal problema é justamente a fraseologia. Tem gente, inclusive, não é melindre o que eu vou falar aqui, e eu tenho certeza que já aconteceu com os senhores. Quando está iniciando, procura um local que não tenha não procura. Eu vou desmistificar isso. Muitas vezes você ou alguém que começou, isso aconteceu comigo, eu tinha tanto medo de me comunicar com o controle que eu procurava um local que não tinha controle. Então a gente quer desmistificar isso daí. Imagina a aviação real se acontecesse isso mesmo, ou seja, a pessoa tem que aprender na marra. Então eu acredito que até na aviação virtual também deveria ser assim. Hoje eu corro atrás de locais que tenham controle, então a gente tem que aproveitar as oportunidades que a VATSIM nos dá, ok? Então existem vários eventos que o pessoal abre os controles, os centros, as aproximações, as torres, e aproveitar esse local para justamente treinar a fraseologia e poder trabalhar isso, beleza? Ok, pessoal. Então aqui eu comentei que é dito lá na MCA e a gente tenta trazer um pouco da aviação real para a aviação virtual. Os procedimentos aplica a todos os usuários do espaço aéreo em jurisdição no Brasil, no nosso caso também, que utilizam fraseologia de tráfego aéreo, que é o nosso caso também, beleza? Existem normas internacionais, tá ok?
Isso daí já trazendo para a aviação real, que é a Convenção de Aviação Civil Internacional, CACI, que ela foi assinada em 1944. Eu estou aqui com um memento meu aqui, foi na cidade de Chicago. Foi ratificado por meio do decreto de lei número 21713 de 1946, oficializando assim a aplicação dessa convenção e seus anexos no Brasil. E é lógico, de lá para cá teve muitas mudanças, beleza? Bem, a gente vai falar um pouco sobre os idiomas que a gente vai utilizar principalmente na aviação virtual. É lógico, pessoal, o que a gente vai tratar aqui é de maneira genérica e o que acontece hoje normalmente. A gente sabe que a língua oficial da aviação é o inglês, isso daí ninguém discute, tá ok? Mas se a gente for seguir a nossa legislação atual e que é aplicável na aviação real, o português deve ser o idioma normalmente utilizado. Isso daí é uma norma e padronização da MCA 116, ok? O inglês, por si só, ele é usado como um idioma internacional, ok? Então, aqui no Brasil, normalmente, até se você for fazer um voo na VATSIM, você vai ver que o idioma oficial utilizado é o português, ok? Para a aviação internacional, o idioma é o inglês. Todavia, se um piloto vier de fora, vou dar um exemplo aqui, fizer um voo internacional e vier aqui para o Brasil, usa-se o o inglês, beleza? Na aviação real também utiliza-se o espanhol no espaço aéreo designados pelo DCEA em função de acordos internacionais. Ok? Então tem acordo internacional que envolve esses países. Eu acredito que principalmente os países que circundam o Brasil é utilizado o espanhol também. Todavia, na aviação virtual, basicamente a gente vai utilizar o português e o inglês. São as duas que a gente vai utilizar. Beleza? Bem, e agora a gente vai trazer cada item desses daí, as generalidades. É um pouco teórico, mas a gente precisa passar isso daqui antes de iniciar a parte de fraseologia propriamente dita. Essa daqui é a primeira parte. Então vamos lá. A gente vai falar o alfabeto fonético, a palavra e a pronúncia, ok? Então é bem tranquilo, vai de A a Z. Então iniciando é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot ou simplesmente Fox. Pessoal, tem alguns que falam Fox, mas o ideal é Foxtrot, esse é o correto. Golf, Hotel, não é Hotel, é Hotel. A própria pronúncia já aparece ali, ok? Hotel, Índia, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papá. Ou seja, não é Papa, é Papá. Aqui a pronúncia no manual já fala onde que é a palavra tônica, a sílaba tônica. Quebec, Romeu, não é Romeu, é Romeu, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee e Zulu. Ok? Passando agora para os algarismos, aí ele tem a pronúncia em inglês, a gente vai em português e inglês, a gente vai se atentar à pronúncia em português, porque os senhores verão que brevemente, ou de repente, dependendo da época que os senhores estiverem visualizando esse vídeo, os senhores vão ver que a gente vai ter um curso aqui de inglês, mais ou menos voltado para aviação virtual, que está sendo desenvolvido pelo David, beleza? Então vamos lá, a pronúncia é 0, 1 ou então uma, tá ok? Se for no feminino, então não existe um, então é uno. Aí o resto é 2 ou 2, 3, 4, 5, meia, não existe 6, é meia, 7, 8 e 9. Os números inteiros, por exemplo, 10 é 1, 0, 7, 5, 75, 75 é 75, 100 é 100, 583, 583,
600, 600, 5.000, aí é 5.000 mesmo, ok? Agora, se for 7.600, 7600, 8.547, 8547, 11.000, 11.000. Então, note que quando eles são fechados ou números inteiros fechados, acontece esse 1000. Então, 25.000, 25.000. 28.700, aí já complica, porque aí já é só, tem que ser tudo por extenso. 28700. 38.143, também números muito diferentes, tem que ser número por número. 38143. E aí os números decimais, normalmente acontece no caso das frequências, então a gente tem a frequência 119,75, deve ser falado 119 decimal 75, ok? Então a vírgula você já coloca o decimal. E aqui vem as horas, então por exemplo, 9 horas e 20 minutos tem que ser falado 20 ou 0920. Por que só colocou ali 20? Porque de repente, na hora da comunicação, os senhores vão ver decolado aos 20 da hora. Vocês vão escutar isso daí muitas vezes. Então só utiliza os minutos e não precisa falar da hora. Ou então fala a hora cheia, 0920. Por exemplo, 4 horas e 43, então é 43 somente os minutos da hora, ou 1643, ok? Nível de voo, então o nível de voo, a gente tem um nível de voo ali de 4.000 pés, então é nível de voo 040. Então FL ali, o próprio nome já fala, é de Flight Level, é o nível de voo, então é nível de voo 040. Agora o nível de voo 21.000 pés, nível de voo 210. A velocidade, então nós temos uma velocidade ali de 250 nós. Você vai falar 250 nós. Velocidade de 130 km por hora, então é 130 km por hora. Mach 0.86, que é a relação da velocidade do som. Então você vai falar Mach 0.86. Nesse caso do Mach não é decimal, então você vai falar ponto, ok? Você não vai falar 0,86, não. No caso de velocidade é Mach 0.86. Marcação rumo e proa, você vai falar marcação 360 graus, você vai falar marcação 360. Rumo 005 graus, rumo 005, não falo graus. Proa 35 graus, proa 035, só fala o número, então não fala o grau. O ajuste de altímetro da pista em uso e transponder. O ajuste de altímetro 1017, você vai simplesmente falar ajuste de altímetro ou vai falar QNH 1017. Pista 09, só falar pista 09, não muda muita coisa. Agora, pista 23 Lima, isso daí, ó, Lima quer dizer da esquerda, Romeo é da direita, então é pista 23 esquerda, se fosse um R, pista 23 direita. Transponder 4321, transponder 4321, lembrar que não tem 1, então é 21. Direção e velocidade do vento, normalmente vem no METAR, né? Vento 220 graus com 10 nós, vento 220 graus, 10 nós. No caso do vento, você utiliza a palavra graus, ok? Então, vento 220 graus, 10 nós. Agora, o teste de equipamento, para verificar se o equipamento está bom. Então, ele possui uma escala de 1 a 5. Então, se perguntar, por exemplo, o controle, ó, Centro Curitiba teste rádio, e o Centro Curitiba vai responder o clareza 1, clareza 2, clareza 3, clareza 4 ou clareza 5, dependendo de como estiver a recepção
do sinal, ok? Indicativo de chamada de aeronave, então aí tem da letra A até a letra D, então caracteres correspondentes à matrícula de aeronave. Então, por exemplo, ali o PTAAP é Papa Tango Alfa Alfa Papá. Eu falei Papa, desculpe, então é Papá Tango Alfa Alfa Papá. Designador telefônico da empresa seguido dos 3 últimos caracteres da matrícula da aeronave. Por exemplo, o GAL, né? Vamos ler assim, o GOV, mais para o português, mas vai ler Golf, Oscar, Whisky. Então, o designativo da companhia, você vai falar o nome da companhia. Então, por exemplo, ali, ó, o TAM 3373, você vai falar TAM 3373. Você não vai falar Tango Alpha Mike, não. É TAM 3373. E o nome da Força Aérea seguido do número da matrícula, por exemplo, o FAB 2114 é Força Aérea 2114. Ok? O indicador de chamada de órgão ATS, então nós temos o centro de controle diário, controle de aproximação, a torre de controle de aeródromo, estação aeronáutica, estação radiogoniométrica, controle de solo, autorização de tráfego, informação de voo. O indicativo de cada uma dessas é centro, controle, torre, rádio, recalada, solo, tráfego ou informação. Ok? E seguido do nome, lógico. Por exemplo, Centro Curitiba, Controle São Paulo, Torre Galeão, ok? Recalada eu ainda nunca ouvi, na realidade. Solo Brasília, ok? Tráfego Guarulhos e assim por diante. Designador de rotas ATS, a gente tem... basicamente são os 3 que serão transmitidos utilizando o alfabeto fonético constante no item anterior, exceto os prefixos, ou seja, todas as aerovias elas seguirão aquilo que a gente falou no alfabeto fonético, menos quando tiver as letras K, U e S. Então, quando tiver isso daí, no caso de designadores de rota ATS, se vier seguido, por exemplo, uma aerovia escrito K220, por exemplo, não sei se existe, você vai ler Copter 220. Se for com a letra U, UZ33, você vai ler Upper Zulu. Então o U você não lê do jeito, se for em caso de aerovia, não vai ler conforme o alfabeto fonético, o K, o U e o S. Então Upper Zulu, o Zulu não faz parte dessas 3 letras, então você pode falar. Então, Upper Zulu 33, 21 e assim por diante. 21. E se tiver S, é Supersonic, ok? Só em caso de aerovia. E aqui tem um glossário de termos que a gente normalmente utiliza na fraseologia aeronáutica, beleza? Então acuse o recebimento, informe se recebeu e entendeu a mensagem. Afirmo é o sim, que eu concordo. Então não existe falar, por exemplo, assim, compreendeu a informação? Você não vai falar sim, você vai falar afirmo. Sempre vai falar afirmo. Autorizado, câmbio, cancele. Aqui do lado tem o significado. Por exemplo, autorizado, autorização para prosseguir nas condições determinadas. Câmbio, minha transmissão terminou, espero sua resposta. Cancele, cancela a autorização transmitida anteriormente. Ciente, recebi toda a sua última transmissão. Senhores vão ver que o ciente, ele até é utilizado. Porém, se o controle falar coteje, você tem que falar toda a informação, não vale o ciente. Eu acho que até no final eu falo sobre isso. Então lembrar disso daí. O ciente, ele pode ser adotado, desde que o controle não fala para cotejar. Se o controle falar coteje, você tem que falar toda a informação que o controle falou para você. Confirme, confirmar o recebimento correto de uma mensagem. Contato / chame, estabelecer contato rádio com algum órgão.
correção, há um erro nessa transmissão. Coteje, repita toda a mensagem ou parte dela exatamente como tenha recebido, que eu falei. Como me recebe, aí qual é a inteligibilidade da minha transmissão. Lembra que eu falei clareza 1, clareza 2, clareza 3, ou melhor, clareza 1, clareza 2, clareza 3, clareza 4 ou clareza 5. Aqui nós temos conforme / compreendido, entendi sua mensagem e procederei de acordo com ela. Correto, está correto. Cheque, examine o sistema ou procedimento. Desconsidere, é para ignorar. Espere ou aguarde, vai para esperar e eu chamarei. Fale mais devagar, transmite a mensagem mais pausadamente. Mantenha, continue nas condições especificadas ou no sentido literal, mantenha VFR, por exemplo. Monitore, mantenha a escuta da frequência. Negativo é um não autorizado, isso não está correto. Notifique / reporte, passe-me a seguinte informação. Palavras repetidas, como o pedido, a recepção está difícil, repita cada palavra 2 vezes. Como informação, com a comunicação está difícil, vou transmitir repetindo cada palavra 2 vezes. Então, por exemplo, está tendo algum problema de comunicação, você vai fazer com palavras repetidas. Aí você vai repetir 2 vezes cada palavra da informação. Reautorização, foi feita uma mudança em sua última autorização e esta substitui a anterior ou parte dela. E finalizando, eu repito para esclarecer e enfatizar. O solicito, deseja saber ou desejaria saber ou deseja obter. Verifique, não está claro, verifique se está correto, ok? Então basicamente era isso daí que a gente tinha que tratar nessa videoaula inicial, e a próxima videoaula a gente vai tratar das fraseologias mesmo em cada ponto do voo, ok? Então vamos lá, valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima.